você falou também da política pública ser fracassada, eu me estranho também. Ai, que a casa tá defeituosa. A casa defeituosa a gente arruma. Quem é trabalhador sabe a dificuldade Boa, de você ter uma então casa assim, própria. o governo tira o dinheiro seu, ele te entrega uma casa porcaria, e aí você vai lá e arruma. Você pode arrumar. É obrigação do trabalhador arrumar uma casa de má qualidade que foi entregue pra ele com o dinheiro dele. Quem não... No vídeo de hoje, os trabalhistas unidos não conseguiram evitar o atropelo do Kim. Veja agora os melhores momentos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A pessoa que é trabalhadora sabe a importância de você ter ali uma casa própria. Sim, mas não tô dizendo pra ele não ter, eu tô falando pra ele ter uma decente. Tudo bem, arruma a casa, melhor que não Mas ter. Não, mas que arruma a casa, minha filha. O cara ainda tem que ser pedreiro. O cara ainda tem que ser exato, tem que construir certo, é o que eu tô falando. Não é o que ela tá falando. Mas assim, ainda assim, é uma escolha pouco estratégica você escolher o FGTS. Em primeiro lugar, que ele foi criado por um economista liberal. Então, assim, tantos direitos trabalhistas que você podia atacar, até aí, você vai atacar justamente sei lá, o FGTS. BNDES foi criado por um economista liberal, depois ele se arrependeu. Eu gostaria que você não atacasse nenhum direito trabalhista. E outra coisa. Mas justamente o FGTS, eu acho que é uma E outra coisa, não é porque um liberal fez que eu concordo. E outra coisa, a pessoa pode se auto-intitular liberal e eu discordar. E outra coisa, o liberalismo que eu defendo pode ser diferente do dele. Então, assim, esse argumento assim, não se sustenta de nenhuma maneira. Mas eu quero voltar num ponto que eu achei o mais absurdo. Você falar que o governo entrega uma casa defeituosa e o trabalhador vira pedreiro. Além da função que ele exerce, ele ainda tem que ser pedreiro pra cuidar da própria casa. Acabou o promessa. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Eu não aguento. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, sim. No céu tem pão? Sim. É impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Mas, mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente, onde as pessoas... Ou seja, o investimento fracassou. Onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência, né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. A construção civil que mais gera emprego nesse país. É um dos maiores setores que geram emprego nesse país. Tudo bem, filho, mas aí em todo lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu tô falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS não está funcionando. Não tem o saneamento básico porque existe o FGTS? Ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, outra coisa, o FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul. Ou isso daí também é política pública fracassada? Não, o trabalhador poderia sacar mais se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador em momento de crise receberia mais o quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA. O IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento. Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS, e acabei me confundindo aqui. E... Calma aí, mano.
Tá inchado. Acabei me confundindo aqui. E... Calma aí, mano. E aí, acabou? Tá cavou, Jéssica? Não, por quê? Porque coleguinhas antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Agora tem 1 minuto. Lá vem alguém fazer corte. Ah, chegou o Rios da Silva. Como não consegue vencer no argumento, né? Vai pular Não, crer, né? vamos lá. Você confirmou que se você cortar o FGTS hoje, é 8% a mais que vai pro bolso do trabalhador. Não tem nenhuma garantia que vai esse dinheiro pro bolso do trabalhador. Não. O que eu tô dizendo é que se o trabalhador puder investir esse dinheiro, vai voltar mais pro bolso do trabalhador. Você vai pegar o fundo do FGTS e vai deixar o trabalhador acessar a hora que ele quiser. Não. Não, sua piranha. Vou deixar ele acessar a hora que ele quiser. Foi o que eu falei, que ele pode investir, o dinheiro fica investido, e aí ele saca nas hipóteses de crise, de demissão, seu problema com o FGTS é o rendimento. Então por que você não passa uma lei pra isso? Porque eu não tenho maioria. Acaba, pelo amor de Deus! Eu não sou o presidente da propôs Câmara, cadê sua PEC? eu não tenho maioria. Cadê sua PEC pra mudar? Não é nem PEC. Porque eu não tenho maioria. Ó, estilão do ó. E aí, meu? Beleza? Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a juventude trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, que é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né? Quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática é, o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e, comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de mexer na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente mexer na dívida, economizar em 6 trilhões, né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não é? Você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 Deixa, pontos. eu posso concluir aí, você fala? Beleza, você vai fazer quantos? Porque tem 5 Não, eu já. só vou concluir o ponto da indexação, porque esse é o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda, né? Ele limita a demanda e ao mesmo tempo limita o investimento, só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80 só fazendo 40% de juros ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam sobre a inflação de câmbio, certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, ó, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não tá na minha PEC, né? Então você já tá falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá que... Calma, filho, você falou uma hora. Você falou uma hora. Agora segura. Segura o balanço, segura o balanço. Segura, você vai deixar eu falar? Você tá mentindo. Não, amigo, você mentiu uma hora aí. Pausa, fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado. Merda, mas ele... Mas termina, pode terminar. O cara fala tudo e ele é expulso, aí eu não respondo. Termina, homem. Tá, mas vamos fazer o seguinte... BPC e Previdência, pode ir? Não, vamos fazer o seguinte, o Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza?
Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não tá na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto, vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a autonomia. O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo, a data no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia, eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia? Eles também. Não, isso não existe. Então você mentiu objetivamente. Eles votaram contra, mas no final das contas mantiveram. Eles não têm voto. Eles não têm voto para rebater. Vamos lá. Outro ponto. Não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto. Se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Vocês fizeram o que não dá pra fazer, a gente já baniu gente em zona de fluxo por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí eles, o Kim sabe se ele interrompe ou se ele não interrompe. A questão é, ele terminou de falar, o Kim começou, tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a borrada de vocês que eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não era pra estragar a bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim, eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas um bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, daí a gente precisa. E daí, quando ele começou, faz assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. Só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, não posso interromper. A última palavra vai ficar com ele, então. Assim, fair play aí, rapaziada. Fair play. Mas o que eu li da sua resposta, basicamente, é o seguinte, que você está propondo que o descompasso entre despesa discricionária e despesa obrigatória seja pago pela despesa obrigatória, ou seja, você está propondo reduzir a despesa obrigatória. Pelo que eu entendi é isso. Se é isso, mas só um segundo, se é isso... Só para esclarecer, claro, dá para você desenvolver seu argumento. Em parte é corte, em parte é simplesmente dar liberdade para o executivo. Bom, muito bem. Em cima das obrigatórias. Isso. Mas a maior parte das obrigatórias são despesas vinculadas a atendimentos sociais, previdência, saúde e educação, financiamento de serviços públicos essenciais, etc. Então, em suma, o que você está propondo é que aqueles que são atendidos pelo Estado paguem a conta para que o Estado possa ter despesa discricionária de novo. Esse descompasso existe e você está propondo, então, tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da previdência, para fazer com que a capacidade financeira do Estado, né, investir livremente aumente. Mas eu pergunto, e o 1 trilhão de juros que a gente paga, né, para rolagem de dívida, não mexe nada nisso? Te respondo, mexe. Na realidade, a economia é maior com o juro, porque a PEC que eu apresentei, ela reduziria o juro de 15% para 7%. Então, a gente teria uma economia aí... Você está propondo reduzir juro na caneta? Não, não é na caneta. Como, é então? pela economia. Como? É a projeção da desvinculação, porque, vamos lá, a dívida... Você quer desvincular a despesa obrigatória para reduzir o juro brasileiro? Isso. Porque automaticamente... não, mas peraí. Então você está colocando o mais pobre para pagar... Peraí. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Então pergunte. Você está propondo o mais pobre pagar a conta da redução de juro para o mercado financeiro? Como assim? Não, negativo. Quem tem que pagar essa conta é o mercado financeiro. Negativo. Vamos lá. Quando eu falo de despesas obrigatórias, a gente está falando de R$1 trilhão em 6 anos, 750 bi seria de desvinculação. E veja, desvinculação não significa que o dinheiro... Em 6 anos? Não, calma, filho, você já falou, deixa eu falar. O filho tá calmo, mas eu tô com dúvida. Calma, então, mas calma. Eu tô querendo que você me responda. Sim, mas você fez 2 perguntas e não deixou responder, aí você fez uma terceira. Então deixa eu responder as 3 agora. Vamos lá, primeiro ponto. R$1 trilhão, 750 bi de desvinculações. Isso não significa, em 6 anos, isso não significa que esse dinheiro não vai ser gasto nem em programas sociais, nem em saúde e nem em educação. Só significa que vai ter liberdade para remanejamento. Outro ponto. O que eu estou falando é o seguinte, a medida em si, por a gente ter capacidade de pagamento da dívida, eu não estou nem falando de pagar a dívida, estou falando por ter capacidade de pagar a dívida, a gente aumenta o nosso lastro, a gente aumenta a nossa segurança e a gente diminui o juro com uma projeção de economia de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que a gente deixa de pagar em juro para poder fazer investimento, inclusive para as pessoas mais pobres. Então, eu não estou falando de baixar juro na canetada, eu não sou discípulo do Tombini, não sei se você é, eu estou falando na realidade de dar lastro para que a gente tenha capacidade de investimento, para que a gente possa retornar isso para
os mais pobres. E outro ponto, a vinculação constitucional de saúde e de educação serve para todos os estados e todos os municípios. Tem municípios e tem estados que têm mais idosos do que jovens, então precisam remanejar o recurso da educação para a saúde. Não faz sentido eu partir da premissa de que eu sei qual que é exatamente a vinculação de saúde e educação que eu preciso impor para os estados e para os municípios. Mas nós dois sabemos que os fundos de participação dos estados e dos municípios é que são administrados pelos governos locais e eles fazem esse remanejamento na administração local. Não é verdade que a mesma proporção de vinculação federal é refletida nos orçamentos municipais? Sim. Não é? Bom, você porque vai fact-check. o Fundo de Participação Municípios e Estados ele permite aos administradores locais fazerem esses remanejamentos e eles Negativo, fazem. Não permite. Agora, você não conhece a lei. Sua proposta, ela tem um demérito aí. Que é o seguinte, ela é toda muito doce com quem já vive a doce vida no Brasil, que são os bancos. Porque não mexeu em nada. É duro. Pelo contrário, eu tô pagando menos juro pra ele. Não, mas você... Eu tô pagando metade de juro pro banco. Eles não pagaram a conta desses 20, 30 anos que vivem de rentismo no Brasil. Mas e aí você quer que eu mude o passado, filho? Não, eu quero que quem pague a conta seja quem tem que pagar a conta. Eu não sou doutor estranho, não. Claro que não. Eu posso mudar nem o futuro. Eu não sou doutor estranho. E pro futuro, mudar o que eu posso fazer é futuro, pagar menos juro da dívida. Você pode fazer com que eles paguem pela correção orçamentária do Brasil. Sim, eles vão pagar recebendo menos juros do Tesouro. Tá bom. Que cada vez mais você vê um aumento em relação a trabalhos análogos à escravidão, a denúncias, e um deputado se sente confortável em vir aqui defender o fim da justiça do trabalho, prejudicando o trabalhador, porque assim é mais célere. E aqui a gente consegue comprovar, e eu nem preciso utilizar dados do CNJ, eu quero utilizar somente processo. Então, Kim, por favor, compare os processos da CLT e o processo do CPC, pra gente conseguir ver qual que é mais prático. Sim, mas o processo não muda de acordo com o ramo da justiça. Na justiça comum vai ser julgado pelo mesmo processo. Os prazos que você trouxe aí são absolutamente irrelevantes para a nossa discussão. Os dados de procedimento que você trouxe são absolutamente irrelevantes, porque o procedimento vai continuar o mesmo na justiça comum. Que é congestionada. Inclusive, é engraçado você querer jogar... Calma, você vai jogar para a justiça comum, sendo que a própria justiça comum do estado de São Paulo está especializando para ser mais produtiva. Inclusive, em relação às várias empresariais, você percebe um aumento de celeridade de 37% do prazo da sentença. Ou seja, a própria justiça comum está especializando porque ela reconhece os problemas estruturais que ela tem. E você falou... Bom. A justiça do trabalho não. A justiça comum está se especializando. E a justiça Obrigado comum pelo argumento. Exato, está se especializando e você quer jogar uma área que já é especializada para a justiça comum e vai congestionar ainda mais. Você admitiu que eu tô certa. Quem disse que para se especializar você precisa de uma justiça própria? Hoje já é dividido. Hoje tem vara civil, hoje tem vara criminal. Já é especializado dentro da justiça comum, que é o que a maioria dos países mais desenvolvidos do que a gente e os países emergentes fazem. E é engraçado você citar esses países, porque você quer comparar justamente o Brasil, ele tem mais ou menos 8,5 a cada 100 mil habitantes você tem 8,5 juízes para julgar. Em comparação com esses outros países, você tem muito mais. São 18 juízes para cada 100 mil habitantes. Então, não adianta você trazer esse dado. Os outros países têm mais? 18 juízes para cada 100 mil habitantes. Quais países? Alemanha, França... A Alemanha tem 18 para cada 100 mil? Exatamente, França tem 18 para cada 100 mil? E esse dado aqui França e Alemanha tem 18 juízes a cada 100 mil habitantes? Veio o relatório Justiça em Números de 2023 do CNJ, que fala que países europeus têm 18 juízes por cada 100 mil habitantes. Negativo. E aqui comparado... Negativo, você vai... Tá bom, a gente vai ver quem tá certo no final. Vai ver, claro, vai ter Exatamente. fact-check. Tá, e aí? Tá, e aí? Então, justamente aqui, quando a gente vai ver, você tá criticando algo que já foi comprovado de acordo com o relatório geral da Justiça do Trabalho, que a produtividade cresceu 12,6%. Ou seja, na justiça comum cresceu mais. O mesmo relatório do CNJ, ele faz um apontamento de custo em relação ao direito, né? É um gasto com pessoal, então ele vai fazer meio que o Bolsonaro. Não, vamos diminuir os ministérios para reduzir o custo. É mentira. 90% desses gastos são gastos que não vão reduzir aquilo na raiz. Mas mais do Só o fato de 95% da justiça ser gasto com pessoal 90%, mostra que é mais com salários pagos pelo trabalhador para uma elite de servidores que não atende o trabalhador. Enquanto a justiça comum está fazendo um caminho oposto disso, Kim Kataguiri. Da especialização. Não faz sentido você diminuir um processo Você está defendendo o meu faz ponto. Sentido. Não, Existem porque é mais uma generalização. Ao invés de você tornar isso uma política pública mais efetiva, você quer jogar ela fora. Por que isso pra gente é muito preocupante? Eu não tô jogando fora. Vai ter vara do trabalho na justiça comum. Eu não tô acabando com acabar com a justiça do trabalho acaba, inclusive, com a previsibilidade jurídica desse processo. Ah, o contrário! O contrário. A justiça comum obedece à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal agora há pouco, muito mais do que a justiça do trabalho. Você agora há pouco, Kim Kataguiri, você agora há pouco estava reclamando da jurisdição ser diferente.
seguinte, se a gente do trabalho, se a não gente da comum. acaba com a jurisdição específica de algo, eu vou ter mais entendimentos pelo Estado ou eu vou ter uma centralização única? Negativo. Isso dá uma Os menor... dados E é engraçado, hoje né? mostram- A previsibilidade por rentismo tem que ter previsibilidade jurídica. Agora, o trabalhador tem previsibilidade jurídica... Os dados... Mas o trabalhador se não foda, meu tem. amigo. 60% Exato, das meu irmão. decisões do E aí a tribunal rela- são monocráticas. Claro, e aí a relação que a gente vai Hoje a ter com justiça isso do é diminuir trabalho o grau de especificidade. para o trabalhador é muito mais inseguro do que a justiça comum. E o caminho que a gente faz para isso é você- efetivar uma política que seja mais efetiva aqui em Cataguiri, do que generalizar ela numa política que vai ser menos efetiva. Por Menos que vai produtiva. ser? Porque Se hoje o dado mostra que é aí. comum... O fact por check ho- vai não, chegar. tu pede ajuda aí no não. CNJ. Porque hoje a justiça comum segue mais a jurisprudência do que a do trabalho. É mais previsível e será mais previsível para o trabalhador. Como você rebate isso? Kim, deixa eu te dar um retorno disso. Quando a gente tem desses 10 anos sendo colocados, desde 2013 para 2000... A maioria dos processos que eu tenho na justiça comum, para você agendar uma audiência de conciliação, demora em média 8 meses. Então, assim, imagina se for levar mais processo trabalhista para lá. No então, JEC demora 8 meses? Porque a maioria das causas trabalhistas vão ser julgadas lá. E lá é muito mais veloz. Então, assim, é o meu ponto que eu estou reforçando aqui. Vocês estão pegando toda a justiça comum e ignorando que os casos trabalhistas que vão ser julgados pela justiça comum vão ser para um juizado especial, seja um juizado especial trabalhista, seja um juizado especial de qualquer sorte, por causa do valor das causas. Então, assim, vocês estão ignorando o dado objetivo de que a justiça que vai julgar na comum, o ramo especializado que vai julgar os casos trabalhistas, vai ser mais eficiente do que os que julgam hoje. Como o Pedro falou aqui, você não precisa tacar fogo na casa inteira para matar a barata. Você trouxe aqui casos realmente são escabrosos. A gente não está aqui para falar que a justiça do trabalho é linda e maravilhosa. Não é isso, mas existem ajustes finos que a gente pode fazer na lei orgânica da magistratura. A gente pode também... Não, vai lá. Qual que é a mudança na lei orgânica da magistratura que você vai fazer que vai melhorar a eficiência da justiça? Eu não terminei. Não, mas você que eu propôs. Eu não terminei. Tá, então diga. Você que é o deputado, você que é o técnico. Ué, mas você que propôs. Posso terminar? O que muda? Eu só quero que você faça ajustes finos, tá. Sei lá, no Instituto da Advocacia, na escola da magistratura, faça denúncias no CNJ, esses magistrados. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Vamos lá, qual não mudança? Precisa tacar fogo, é só arrumar o que tá errado. Qual mudança na Loman que vai aumentar a eficiência da justiça? Entendeu? A Loman nem trata de eficiência de justiça. Pausa. Seja, enfim. O Kim apoiou a reforma trabalhista e, na verdade, foi contra o trabalhador. Ele é contra o fim da jornada 6x1, crítico histórico da CLT. Eu gostaria de saber se os trabalhadores acreditam que o fim da justiça do trabalho vai beneficiar os trabalhadores. Olha, eu digo pra você, se a gente fizer uma pesquisa, a maioria esmagadora dos trabalhadores vai dizer que é contra sustentar uma justiça do trabalho que, sei lá, gasta 70 mil reais pra contratar assessor pra trocar móvel em casa, em apartamento funcional de ministro. Eu também sou contra. Que compra Lexus de 350 mil para seus ministros, que é a justiça que mais concentra privilégio. Veja, o judiciário brasileiro inteiro é privilegiado, tem super salários, mas este caso é ainda mais grave na justiça do trabalho. E como eu coloquei, fala-se muito sobre direito do trabalhador, fala-se muito sobre escravidão, mas o que não se fala é o dado que eu coloquei, que proporcionalmente a maioria dos processos são em relação a comércio e serviços. É contra pequeno, é contra quem tem até 9 funcionários. Não é o trabalhador malvadão, é o cara que tem uma quitanda na esquina, é o cara que tem um bar. Esse é o cara que tá se ferrando e o trabalhador tá pagando o custo da justiça do trabalho.